Graças a Deus, nesta manhã de terça-feira, 3 de julho de 2023, palavra viva, palavra de vida, que nós nesta manhã vamos aqui mencionarmos, para que nós possamos entender esse mistério, que outrora estava oculto e hoje está nos nossos corações. Uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito. Quando nós entendemos que somos um Espírito aqui, e que aqui viemos, a passear por esse mundo, que é o corpo de carne, mas o Espírito aqui já fora pronto por Deus, desde antes da fundação do mundo. Então, por isso que nós não servimos a Deus com a carne, servimos a Deus com o Espírito. Porque Deus não é servido por mãos humanas, como fala 17 de Atos, versículo 25, como se de algo lhe precisasse. Deus não precisa de nada, a não ser que nós possamos falar do amor dele para o nosso próximo. E que entenda que Deus é vida, Deus é paz, Deus é alegria no Espírito, que nós somos um Espírito aqui, com essa alegria de Deus em nós, já com o milagre em nós, que é o próprio Deus na nossa vida, graças a Deus. Então, entendendo aqui a palavra de Deus, em Espírito e Verdade, vamos aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 11 em diante. Paulo, ele gloria-se na cruz de Cristo, porque a cruz é um divisor de água. Da cruz para trás é a lei de Moisés, uma lei que era fraca e pobre, ela teve que sair do meio para que a graça viesse e entrasse nos nossos corações. Por isso que Paulo, da cruz para frente, você vai ler isso em Atos capítulo 16, 26, versículo 18, que Paulo era para Cristo, ele foi para Cristo um instrumento que veio para o gentio, para que pregasse as igrejas, as 14 cartas que deu a Paulo, o ministério do Espírito Santo, onde nós entendemos aqui que nós somos um espírito no corpo de carne, essa carne que vai descer ao pó, que Jesus já falara em Jesus de Nazaré, João 6,73, debaixo da lei de Moisés, que a carne para nada aproveita. O que vivifica aqui em nós é o Espírito, que é santo, está aqui dentro. Por isso que eu sou um santo no Espírito. E você que me ouve também é um santo, mas no Espírito, porque o Espírito está santificado por Deus. Já com uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas o Espírito que está dentro de nós, que já veio do Cristo, e para ele voltará, quando essa carne completar o tempo dela aqui nessa terra. Tem um tempo determinado por Deus, para que nós vivamos aqui, nesse corpo biológico. Então aqui 11, 6, 11 de Gálatas, vede com que letras grandes vos escrevo, escrevi de meu próprio punho. 12, todos os que querem ostentar-se na carne, então Paulo, para se converter a Cristo, teve que deixar essa carne e entender esse mistério. Você vai ler isso em Filipenses capítulo 3, do 5 em diante, ali Paulo teve que largar tudo e jogar fora como se fosse lixo. Jogou na lixeira toda a lei que ele aprendeu antes da cruz, para poder entender a graça. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vós circuncidados, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, antes da cruz, havia circuncisão. Depois da cruz, a circuncisão foi feita na morte e na ressurreição de Cristo. Quando ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, a circuncisão ficou pronta dali para frente. Antes não, tinha que se circuncidar. Por isso que hoje os pastores pegam os gentios, e colocam neles de coração dos judeus, para que eles creem nas palavras dos judeus, que a Bíblia foi escrita por judeus. Nós aqui, através do Espírito Santo, analisamos as passagens e trazemos a graça para o nosso coração, para que possamos entender que estamos limpos, Então não há condenação para que todos nós aqui possamos estar em paz. 8:1 de Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, aqueles que estão debaixo da lei de Moisés, vai haver sempre condenação, porque o pastor vai ver ele como pecador, vai ver alguma coisa errada na vida dele, porque conhece aquele irmão segundo a carne. Então aqui, do 12, novamente eu vou ler, todos que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange, a vós circuncidade, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar
guardam a lei. Por que não guardavam a lei? Antes da cruz, eram os 613 mandamentos, a lei da Torá. Então, o Filho do Homem veio, 1 João 3,8, porque já havia antes da cruz. 1 João 3,8, para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Da cruz para cá, o diabo é o corpo de carne da pessoa, que não conseguiu entender a graça, não recebeu a revelação de Cristo, não entendeu a morte de cruz dele, que levou o nosso corpo de carne na cruz. Para quê? Para sermos hoje nova criatura. João capítulo 3, versículo 5. Temos que nascer da água do Espírito, para que possamos ser nova criatura. Antes, querem que vos circuncidas, para se gloriarem na vossa carne. 14. Mas longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Então, o mundo para ele está crucificado, porque é para viver para Cristo. Hoje eu vivo para Cristo, eu não sou um crente, eu sou um cristão. Eu não tenho religião, porque a religião é para religar você a Cristo. Então nós somos religados a Ele, para sair do arraial, dizendo que é uma congregação, que lá virou um comércio, e você sai para fora. Você sendo da igreja hoje, você pode pregar na sua casa, né, onde você estiver, você pode pregar. Pode fazer uma oração, uma confissão de fé e louvar o Senhor, fazendo comida, almoçando, né, tomando café, fazendo um cafezinho, e você pode orar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim, e eu para o mundo. 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 2:20 e 21, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Porque se esse viver que eu tenho na minha carne hoje, eu vivo pela fé, que assim mesmo se entregou por mim. Aí no 21, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça mediante a lei, segue que morreu em vão. Então não morreu em vão para o apóstolo Paulo e nem para nós que estamos em Cristo, porque somos nova criatura. Então aqui 1 Coríntios 21, 1:17, né? Porque não me enviou Cristo para batizar. Então Paulo batizou 1, 2, 3, a cada Estéfano, e ele parou. Por quê? Ele começou a entender o evangelho, que não é para batizar nas águas, não é para tomar santa ceia, não é para fazer jejum, não é para pegar água após a oração, nada disso teria que ser feito. Lenço ungido. Hoje usam, né, lenço de Paulo, né, que está escrito aqui nas epístolas dele, para ungir e para dar para os membros. Não, isso aí é fora da graça. Isso passa a ser uma doutrina que eles inventam, e ali eles colocam água após a oração, lenço ungido, unge qualquer objeto e dá para a pessoa. Não, ungido aqui somos nós, dentro do nosso interior. Por isso que o exterior se corrompe, mas o interior se renova a cada dia. Então ele falou, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. O evangelho é esse de poder e moderação. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. O evangelho de poder, de amor e de moderação, que é a verdade está no nosso coração. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Se eu aqui usar minhas palavras, sabedoria minha, não, tem que ser de Cristo. Por isso que eu leio a palavra e vou no texto e contexto e confesso com a minha boca que ele está dentro de mim. Romanos 10:9. Ele está na minha boca, ele está na tua boca, está no teu coração. Por isso nós confessamos com a nossa boca, a nossa vitória, nesta manhã, em nome do Pai. Por isso que segundo a carne, não se faz nem jejum de Daniel. Por quê? O jejum é um luto. Aqui 5 de Lucas, versículo 13 em diante. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus. Discípulos de João e os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Então, os discípulos de Jesus não faziam jejum, né? Só comiam e bebiam, né? Porque ele ia para a cruz, ficaria 3 dias sem comer, ali haveria um luto naqueles 3 dias. Mas após a volta dele, ele hoje ressuscitou. Nós estamos de comer, beber, dormir, sorrir e acordar, porque Deus está aqui no nosso coração. Ele falou, 34. Jesus, porém, lhe disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está eles com o noivo? Antes da cruz, ele era o noivo. Depois da cruz, casou com a igreja. 21 de Apocalipse ao 5. Enxugou as minhas lágrimas, levou as minhas dores e veio morar no meu coração, como o Espírito Santo me ensinando esse amor e esse perdão.
35. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. O noivo foi tirado na cruz. Por isso tudo já aconteceu. A Bíblia, toda ela é uma história. E Apocalipse é um livro velho. Já aconteceu. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. 36. Também ele disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. 17. E ninguém põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo romperá. O odre entorna-se-á vinho e os odres se estragarão. 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo. Palavras novas, palavras de vida, de amor e de perdão. Aqui eu não falo que o diabo está na tua vida, né? Na vida do irmão. Isso é uma palavra velha, isso é um vinho velho. Aqui eu tenho que fazer igual Isaías fez, 61:1 de Isaías, pregar boas novas, que você tem salvação em Cristo já aqui, no reino de Deus, onde você entrou pela porta e sentou, está aqui, novo céu e nova terra, onde você come palavras novas, para que você possa se levantar e pregar o amor e o perdão em cada coração. 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo, coração novo, um coração aquebrantado pela graça de Deus. E ambos o conservam. 39. E ninguém, tendo bebido um vinho velho, prefere o novo, porque diz que o velho é excelente. Então, as palavras novas aqui é que você é um abençoado, é um mais que vencedor, é proprietário de Deus. E nenhuma condenação para você, porque você está em Jesus. E 10:9 de Romanos. A palavra está na tua boca, no teu coração. Você confessa que você tem já dentro de você esse amor e esse perdão. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vivi ele em mim, na grandeza desse amor. Quando eu ouço a palavra, alegria me dá, a saber que estou perfeito e que não me falta nada, em espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vivi ele em mim, na grandeza desse amor. Então, meu amado, 10:14 de Romanos, né, de Hebreus, com uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoa aquele que está com a fé dentro do coração. Não importa a religião, a fé está aqui dentro, você crê, a salvação é sua. Porque 10:1 de Hebreus diz que a lei era a sombra do bens vindouros, não a imagem real do que iria acontecer da cruz para cá. Da cruz para cá, 10:9 de Hebreus, ele removeu a lei e trouxe a graça. É o que nós temos que fazer hoje, o que Paulo fez, tirou a lei e deixou a graça pelo coração dele. Por isso que ele vem pregando ali em Atenas, né? Atos 17, do 19 em diante, quando ele vem pregando, alguns lá disseram assim, o que diz esse tagarela? É uma nova doutrina? Não. A doutrina é que Paulo pregava lá. A verdadeira. Como a lei de Moisés estava, né, ainda lá em pauta, né? Eles estavam pregando a lei de Moisés ainda, mas tinha que acabar a lei, para que a graça viesse e tomasse conta de todos nós aqui. Só que hoje a lei continua, porque a lei são os mandamentos que Deus tirou na cruz. 613 mandamentos, né? Então a lei da Torá, está tudo hoje aqui. Então as pessoas fazem da igreja hoje um comércio, onde você aqui é casa de oração, e você tem que pregar o amor e pregar o perdão, porque se a lei, se a justificação é pela lei, o que Paulo falou? Ele morreu em vão, mas é pela graça, ele não morreu em vão. Ele morreu, ressuscitou, está no nosso coração, que é Gálatas 2:21. Se a justiça é mediante a lei, se é que Jesus morreu em vão, mas ele não morreu em vão, morreu, ressuscitou, está no nosso coração. Que temos uma terça-feira maravilhosa, né, Pai? Graças a Deus. Obrigado, Senhor.